sabe que o nosso tema no quadro Eu Tenho Direito é decidido por você, né? Na quarta-feira, nas nossas redes sociais, a gente lança 2 temas e vocês escolhem. E aí os nossos telespectadores no Instagram escolheram com 58% o tema pensão alimentícia. Então roda a vinheta que hoje você vai saber se tem direito à pensão ou não. Ela toda segunda-feira está aqui conosco. Sheila Sadré, boa tarde. Boa tarde. É como o tema, né? É o tema, porque quando chega a pensão alimentícia, as pessoas geralmente têm dúvidas. A gente já vai começar com algumas frases que acabam virando assim como certezas do senso comum. Então a gente começa com a primeira. Quem paga a pensão é sempre o pai? Ah, olha bem, não é mais, Fernanda. Em 2 situações, muitas Deixa vezes... eu pegar o microfone de mão aqui, que o microfone da Sheila tá dando problema, Benção. Praga não é mais praga, eu rebatizei praga de bênção, porque ninguém pode ser uma praga na vida. Ele é uma bênção, resolve todos os nossos problemas. Pois vamos lá, Fê. Olha bem, não é sempre o pai. Hoje em dia, com as mulheres trabalhando, mudou muito esse conceito. A mulher pode, sim, às vezes, acabar pagando pensão. E isso tá ficando cada vez mais comum. Mas nem também fica restrito ao pai nem à mãe. Pode ser também os familiares, os avós podem também pagar a pensão. Então, isso é um mito. Ou seja, não é verdade que não é é o pai, verdade. pode ser a mãe. E algumas vezes pode ser a despesa compartilhada e nenhum dos dois pagar, Sheila? Aí é outra questão, não deixa de ser uma pensão. Entendi, mesmo que um pague um percentual. Que se estabeleça isso. Entendi, acaba sendo uma pensão, mas que não vem dinheiro. Que é justamente o que vai agora na nossa segunda afirmação. A maioria das pessoas dizem que pensão alimentícia sempre paga em dinheiro. A gente acabou de naturalmente dizer que é mito isso, né? Isso é um mito? Não é verdade. Isso tudo, Fernanda, tem que ser estabelecido. E a gente está falando aí uma pensão alimentícia estabelecida em juízo. Então, em juízo, o casal pode definir, por exemplo, qual é a situação. Se eu vou pagar X% em relação ao meu salário, que já pode sair descontado diretamente do contra-cheque, ou ele pode dizer o seguinte, na hora do acordo, eu pago a escola, eu mantenho as outras necessidades, tipo o lazer, eu posso fazer a feira mensalmente, incluir, às vezes, por exemplo, o pai da criança ou a mãe tem um supermercado, tem alguma loja. Então, pode ser também que a gente chama in natura. Então, há sim essa possibilidade, não é exclusivamente em dinheiro. Então, nesse caso, é mito também. É mito também, com certeza. Muito bom. Outra questão é sobre para quem é destinada a pensão. O dinheiro dessa pensão é exclusivamente para gastos com a criança? Fernanda, sim. Essa é a grande polêmica que muitas vezes na hora de pagar a pensão, muitas vezes se utilizam. Gente, quando eu uso, às vezes, o pai, é porque normalmente ainda é generalizado, o homem acha que a mulher vai gastar com ela. A gente tá falando da maioria, da né? maioria. Então, na maioria dos casos é o pai, né? Isso. Então, o que acontece? Gera muita esse questionamento. Ah, mas ela não sabe administrar o dinheiro do meu filho, eu quero prestação de conta. Esse modelo. Não é assim. O dinheiro realmente é tanto que quando você estabelecer o valor da pensão, ele tem que ser pensado exatamente na necessidade da criança. Então, são as necessidades. É a escola, é o lazer, é o vestuário, é a saúde. Então, por isso que muitas vezes, quando você vai estabelecer ou vai pedir uma pensão, é importante que você leve, Fernanda, que você leve para uma mesa de negociação ou uma mesa para estabelecer, ou seja, no juízo, ou seja, para conversar entre a família e decidir isso, que você leve quais são as necessidades, qual a escola que ele está estudando, qual a mensalidade. E aí sim, porque a despesa realmente é para a criança. Agora, pelo amor de Deus, se é para a alimentação da criança e a alimentação, a ex-mulher ou a mãe da criança mora junto, por favor, ainda né? Tá valendo aquele binômio, possibilidade e necessidade? Exatamente, Fernanda. É sempre essa a conta. Ou seja, é a possibilidade de quem vai pagar a pensão e quanto essa pessoa e a necessidade da criança. Porque o que acontece muitas vezes é que a mãe ou o pai diz assim, não, mas eu queria que ele estudasse em escola A, que fizesse inglês em tal lugar, que fizesse tal reforço. E às vezes o valor que o pai ou a mãe pode pagar, não dá para fazer isso. Não cobriria. Tudo. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Por exemplo, eu já vi pessoas de um alto padrão aqui em João Pessoa, por exemplo, e a família, o filho morar na cidade do interior, onde as despesas são muito menores, o custo é muito menor. Então, não há necessidade na questão dele pagar valores compatíveis com a
possibilidade dele, sim com a necessidade da criança. Ou seja, nesse caso ainda com a possibilidade da cidade onde a criança está morando, né? Por conta da escola, não vai ter transporte. Isso. E mesmo a outra, às vezes tem muita coisa que leva em consideração na hora de estabelecer qual é o valor da pensão. Outra dúvida, e às vezes as pessoas dizem que não, e é desse jeito mesmo, e assim, às vezes não é. A pensão atrasada perde o direito à visita. Visita tem relação com o que paga, Sheila? Chega parte meu coração, Fernanda, quando relaciona essa questão da convivência, né, da convivência da criança com os seus pais, com os avós, que não tem nada a ver com o valor da pensão, o que ele está pagando, se está pagando, se não está pagando. Então, isso não pode ser relacionado. Não importa, existem meios jurídicos para você cobrar e ir atrás do direito do seu filho. Isso para mim é importante, o direito é do seu filho, não é seu. Então você tem que ir atrás, entra com o processo, acompanha, exige, informe ao judiciário que a pensão está atrasada, isso é urgente, porque pode dar prisão, então faça questão de manter isso numa conversa jurídica e nunca atrapalhe e não coloque como obstáculo, porque Fernanda, você como psicóloga sabe muito bem que às vezes você usa a criança como uma moeda de troca por uma relação que já acabou, por um sentimento que não existe mais. Pai e filho, relacionamento entre pais e filhos não muda, não existe ex-pai, não é para existir ex-mãe. Esquece isso. A relação a gente tem que superar essa questão e filho é filho, pensão é pensão e visita não tem nada a ver. Visita não tem nada a ver com a parte financeira, até porque tem algo muito maior de ganho emocional com essa relação que vai além das necessidades básicas, que também são importantes. Sheila Sodré vai continuar aqui com a gente. Vou voltar a falar sobre pensão alimentícia ainda no programa de hoje. E é a hora de você mandar a sua dúvida. 98893-3999 é o zap aqui da Fernandinha no Com Você. Você já salva esse número. Rafa, isso, Rafa já colocou aí na telinha para você salvar. 8893-3999. Você manda a sua dúvida e daqui a pouquinho Sheila Sodré volta aqui esclarecendo. Por falar, vamos levantar devagar, Saulo.